Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, onde hoje vamos comentar um pouco sobre a ecologia de populações. Na última videoaula, eu coloquei um texto que dava uma ideia um pouco do que se trata o estudo de populações. A ecologia ela é uma ciência que vai estudar as relações existentes entre os seres vivos e destes com o meio ambiente e quem vive. Então, para compreender essas ciências, alguns conceitos eles devem ser aprendidos e entre eles são extremamente importantes a gente entender qual é o conceito de população e comunidade. Uma população em ecologia, ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos numa mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado momento. Então, essa área ela pode ser a distribuição normal desses organismos ou então um limite escolhido por um pesquisador que vai estudar aquele grupo de seres. Então, uma população pode ser também um grupo de indivíduos da mesma espécie que está sendo estudado. Uma população ela tem seu tamanho alterado de forma constante por causa de diversos fatores. Ela pode chegar a diminuir em consequência de mortes e migrações e pode chegar a aumentar em decorrência de nascimentos e migrações. Então, as mortes, nascimentos, migrações e imigrações estão intimamente ligados a fatores como a disponibilidade de alimento, condições ambientais, predadores e a reprodução. Apesar de que a população pode crescer de forma infinitamente, isso não acontece na prática. Porque o meio onde o grupo de indivíduos vive não vai suportar um aumento exagerado de organismos, existindo assim uma certa capacidade limite. Vamos imaginar que uma área com uma grande quantidade de herbívoros que vivem sem predadores no local, se houver um aumento exagerado desses indivíduos herbívoros, vai provocar o quê? Logo uma escassez de alimento, fazendo com que alguns indivíduos desse grupo morram de fome. Então, vai retornar a essa população de herbívoros ao seu tamanho ideal, certo? Então, assim, essas diferentes relações ecológicas existentes entre os seres vivos, elas são responsáveis por controlar juntamente os fatores abióticos, as populações que fazem parte da comunidade, certo? Então, por isso que é importante ter o estudo das populações. População é definida por um grupo de indivíduos da mesma espécie que estão vivendo numa mesma área e num determinado período de tempo. As principais propriedades de estudo de uma população é o tamanho da população, a densidade, a natalidade, a mortalidade, a distribuição etária, o potencial biótico, a dispersão, a forma de crescimento, certo? Quanto ao crescimento das populações, é importante que para estudar uma população, é necessário conhecer certos conceitos, como a densidade populacional ou densidade de população, que é representada pela letra D, certo? É uma relação entre o número de indivíduos que vai constituir aquela população estudada e o espaço que eles estão ocupando. Essa relação ela pode ser feita pela seguinte fórmula que está aparecendo aí para vocês. Densidade é igual ao número de indivíduos dividindo espaço ocupado, onde densidade é representado pela letra D
o número de indivíduos é geralmente representado pela letra N, certo? E o espaço ocupado é geralmente representado pela letra S. No caso aí, se a gente estiver estudando espécies terrestres. Se no caso a gente for estudar as espécies aquáticas, a única coisa que vai mudar nessa fórmula aí é a representação do espaço estudado, que em vez de ser por área terrestre, vai ser por unidade de volume, que aí vai ser representado pela letra V, certo? Vamos ver um exemplo que é utilizado essa fórmula de densidade populacional. No fragmento de Mata Cerrado, na região de Bauru, de aproximadamente 800 hectares, foram estimados a existência de 75 siriemas, certo? Então, qual é a densidade populacional dessa espécie neste ambiente? Então, vamos utilizar aí a fórmula da densidade populacional, que é D igual a N dividindo S, porque nesse caso estamos estudando as espécies terrestres. Então, fica da seguinte forma: D igual a 75 dividindo 800. Fazendo a divisão, descobrimos qual é a densidade populacional da espécie nesse ambiente, que é de 0,9375 espécies por área, certo? O que é uma dispersão? Uma dispersão, ela é o espaçamento dos indivíduos entre si, que vai formar alguns padrões. Necessariamente são 3 tipos de padrões: o agrupado, o aleatório e o homogêneo. Como vocês veem a representação nessa imagenzinha aí para vocês. Então, e aí, com isso, nos leva à seguinte pergunta, as seguintes perguntas: quais são os fatores que vão contribuir realmente para o aumento da densidade populacional? E também quais os fatores que contribuem para o seu declínio ou para a sua diminuição, certo? Vê só. A densidade populacional é afetada, certo? Por causa da função de alguns fatores, como natalidade, mortalidade e a taxa de migrações de indivíduos. Por exemplo, a natalidade vai ser o número de indivíduos que nascem por unidade de tempo, ou seja, vai fazer com que haja um aumento da densidade populacional. A mortalidade, ela é o número de indivíduos que morrem por unidade de tempo, ou seja, a mortalidade, ela é uma taxa que vai diminuir a densidade populacional. A imigração, por sua vez, é o número de indivíduos que entram na população vindo de outras áreas. A imigração, ela vai ser o aumento da taxa de densidade populacional. A emigração ou migração, ela é o número de indivíduos que saem da população, ou seja, ela influencia para que haja uma diminuição da densidade populacional. Então, a natalidade, a imigração, elas são fatores que vão fazer com que haja o aumento da densidade populacional. Já a mortalidade ou a emigração ou migração são fatores que vão influenciar para que haja o declínio da densidade populacional, ou seja, haja uma diminuição da densidade populacional, certo? Como eu já disse, de uma forma geral, as taxas de natalidade e de imigração tendem a aumentar a densidade. Já as taxas de mortalidade e de imigração tendem a diminuir. Então, o equilíbrio pode ser atingido pela diminuição da taxa de natalidade ou de imigração ou pelo aumento da taxa de mortalidade ou de imigração.
Então, para saber se uma população ela está aumentando ou diminuindo, é comum utilizar o que chamamos de índice de crescimento, que é a razão entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Então, o índice de crescimento que for maior que 1 indica que a população está aumentando. Se esse índice de crescimento ele for menor que 1, então vai indicar que essa população está diminuindo. Vamos ver como é o cálculo do tamanho da população nas próximas videoaulas e também como é esse estudo dentro de um laboratório, certo? Então, por hoje é só e ficamos para a próxima sobre esses dois tópicos que eu falei para vocês, o cálculo do tamanho das populações e como é esse estudo dentro de um laboratório. Obrigada e até a próxima!